Já vamos acolher os nossos comentaristas. O melhor time de comentaristas políticos da TV piauiense está aqui comigo. Edna Maciel, a bancada do ADN ontem estava mais bonita. Boa tarde, que bom vê-lo de volta. Boa tarde a todos e a nossa audiência. Mais bonita e com muita credibilidade, viu, Edna, que você passa ao nosso telespectador. Tássio Cruz, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, boa tarde aos amigos de bancada, boa tarde ao telespectador. João Magalhães, você veio? Está presente? Isso mesmo, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E em visita ao nosso sistema ao dia de comunicação, a prefeita de Timon, Dinair Veloso, que é do PSB, ela comentou questões administrativas e também ela falou sobre política para o ano de 2022. Vamos acompanhar o que ela disse sobre esses assuntos. A cidade de Timon tem avançado muito na questão da vacinação, temos sido, inclusive, exemplo no estado do Maranhão. Hoje, mais de 81% da população timonense recebeu a primeira, somada a primeira com a segunda dose, ou seja, são mais de 105 mil timonenses já vacinados com a primeira dose, mais de 61 com a segunda dose, ou seja, porque nós acreditamos que é dessa forma que a gente vai voltar aos poucos à normalidade, como também permitindo e ampliando os serviços. Sobre a reabertura, você falava em alguns eventos já com 50% da população permitida, como é que está essa reabertura nesse cenário que se inicia de pós-pandemia? Todas as nossas ações, ela tem como suporte, como referência os dados que a saúde nos dá. Então, hoje o nosso foco é a questão do espaço, a capacidade de atendimento daquele espaço. Então, se você atende 100, você vai atender 50% daquele público atingido, mas sempre olhando para a questão dos dados que a saúde nos repassam. Um pouquinho sobre o cenário político, ano que vem nós temos eleição. Como é que você avalia esse cenário para o estado do Maranhão? Nós temos candidatos fortes, o governador sendo protagonista no cenário nacional. Como é que você avalia o cenário político do Maranhão para 2022? O governador Flávio Dino é o líder do nosso grupo político. Nós, como política e como prefeita e moradora da cidade de Timon, a gente torce pela união desse grupo, porque isso quem ganha é a nossa cidade. Eu faço parte, sou do partido do governador Flávio Dino, sou aliada do governador Flávio Dino, tenho uma ligação, o senador Everton Rocha também é uma pessoa que tem ajudado a cidade de Timon. Eu digo, é um momento que a gente está com muito foco na gestão. 2022 nós vamos tratar dessas questões mais políticas, é uma eleição a nível estadual e federal e claro que nós torcemos pela união. Tássio Cruz, tudo bem, Tássio? Tudo bem. Agora de microfone? Agora tá? Sim. Porque a gente usa o microfone do modelo antigo, tem que botar para funcionar. Seu comentário sobre a entrevista com Dinair Veloso. Lívia, eu conversei com a prefeita aqui na redação, né? E importante destacar essa construção que tenta se fazer no Maranhão e caminha para o entendimento, né? Flávio Dino já é um consenso, deve ser o candidato ao Senado, ganha uma repercussão nacional importante, né? No último mandato, principalmente em oposição ao presidente da República, e o consenso que se busca é quanto à candidatura ao governo do Maranhão. Hoje o Everton Rocha, deputado federal, se destaca, né, é um dos principais aliados do governador Flávio Dino, e o fato interessante é que ele já conseguiu construir uma base, já anunciou sua pré-candidatura e já conseguiu construir uma base de 6 partidos no Maranhão, ou seja, consegue uma coalizão, consegue já sair na frente. Eu acredito que vai existir sim essa união em torno do governador Flávio Dino, um cenário parecido com o Piauí. O Flávio Dino vai para a candidatura ao Senado com amplo favoritismo para se tornar o novo senador do estado do Maranhão. Edna Maciel, também é importante destacarmos da fala de Dinair Veloso o trabalho muito competente que foi desenvolvido pelo estado do Maranhão, particularmente Timon, no que diz respeito à imunização da população contra o novo coronavírus. Timon está de parabéns, hein, Edna? Estamos acompanhando esse trabalho, Lívio, e destacamos mesmo esse trabalho todo na área da saúde. Temos visto aí o trabalho desenvolvido pela prefeita, uma mulher, uma líder, e que também tem aí um apoio, né, em nível estadual importante, declinando aí a sua parceria com o governador Flávio Dino. Enfim, tem boas chances de estar fortalecendo cada vez mais essa gestão, né? A gente
está sempre pontuando aqui, fizemos comparações na época, no auge da crise da vacinação aqui em Teresina, da lentidão, e de como vem crescendo na saúde e também em obras lá na prefeitura. Estamos acompanhando sim e vamos acompanhar ainda mais aí essas questões políticas que envolvem a gestora e também seus pares. João Magalhães, nós tínhamos nas eleições de 2020, de certa forma, um questionamento sobre como seria, no caso, o posicionamento da candidata, então candidata atual prefeita de Timon, Dinair Veloso, no caso fosse eleita, visto que Timon vinha de uma administração muito bem avaliada e se propunha, por intermédio do nome de Dinair Veloso, a continuidade dessa administração. Parece que o município acertou, bem diferente de Teresina. Olha, Lívia, exatamente, a gente tem observado que a cidade de Timon, inclusive estive lá no último domingo, é uma cidade bem cuidada. Hoje você está do lado de cá do Rio Parnaíba, você observa que a cidade de Teresina tem sido mal cuidada, isso não é novidade para ninguém, infelizmente. Além de não ser nenhuma novidade, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Já do outro lado do Rio Parnaíba, na cidade de Timon, há sem dúvida nenhuma um cenário de uma cidade bem administrada. A prefeita Dinair realmente tem conseguido manter aí uma gestão fiscal muito bem avaliada, tem conseguido dar continuidade às obras que já estavam sendo desenvolvidas na cidade de Timon e agora também demonstrando aí essa habilidade política, né? Já que a gente sabe que o cenário político lá do Maranhão, como bem exemplificou inclusive o Tássio, há um certo impasse na base do governador Flávio Dino, que é natural porque tem mais de uma pessoa querendo ser o candidato do governo, mas a própria prefeita Dinair Timon deixa bem claro o seu posicionamento, o que demonstra aí que além de desenvolver uma boa gestão, também demonstra aí uma boa capacidade política, uma habilidade política bem tranquila no município. Bora para as redes sociais. Oi, Edna, tá querendo fazer algum comentário? Acho que não. Vamos então para as nossas redes sociais, porque nessa próxima fotografia que eu vou apresentar para vocês, nós vamos mostrar para você de casa o que já se pode se falar de que a questão da chapa da oposição pode estar já praticamente formatada. Isso quando nós olhamos para 2022. O prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, do Progressistas, garantiu que pode renunciar sim ao cargo para disputar o Senado nas próximas eleições. Se confirmada essa tendência, teríamos o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e a deputada federal Iracema Portela a definir apenas quem vai ser candidato a governador e candidato a vice. No caso, Joel Rodrigues já está sendo apresentado como o adversário certo de Wellington Dias na disputa pela vaga que vai ser aberta no Senado. Esse registro que está no seu monitor foi de ontem, quando o PSDB se reuniu aqui em Teresina com aliados para debater as próximas eleições e também reuniu ex-gestores muito importantes de primeira confiança do Ninho Tucano. João Magalhães, começa com você. Estamos diante da chapa formada da oposição ou não? Olha, Lívio, com bastante antecedência, a gente já observa que os nomes estão postos e se não houver nenhum caso novo, nenhum agravante nesse grupo político, a gente já está assim diante de uma chapa montada, claro, com os nomes definidos. Inclusive o próprio Júlio Arcoverde disse que a oposição tem essa pressa de ter esses nomes bem definidos já nesse mês de novembro, né, no mês de novembro deste ano, o que demonstra aí que o grupo quer partir realmente no que diz respeito com as caravanas percorrendo o interior do Estado, já com o grupo definido. É bom lembrar também que há uma, entre aspas, uma grande novidade nesse time, que é a presença do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues. É uma liderança do interior, que até o momento já foi prefeito da cidade de Floriano, está em seu 4º mandato na gestão do município, portanto é uma liderança que até hoje tem uma atuação restrita ali, aquela região do centro-sul piauiense, já que Floriano exerce uma influência muito grande em diversos municípios do sul do Piauí, mas que está comprando este desafio de disputar um cargo majoritário em nível de estado, portanto vai ter que renunciar à prefeitura e ele diz que tem essa disposição e, claro, enfrentar um desafio maior ainda, como você bem lembrou, que é se contrapor a provavelmente o nome do Wellington Dias no ano que vem, já que o Wellington Dias dispensa comentários, a população piauiense conhece muito bem. Então é realmente uma demonstração de solidez nesse grupo da oposição e também explica muito aquilo que a gente tinha comentado sobre o empresário João Vicente Claudino, já que ele está afastado desse grupo, aparentemente não há espaço para ele nessa chapa de oposição.
Muito bem lembrado, João Magalhães. Tássio Cruz, como é que você observa? Rafael, por gentileza, vamos voltar mais uma vez à fotografia? Eu queria apenas mostrar para você de casa, nós estamos bem aqui no cantinho do ex-prefeito Silvio Mendes, ao lado dele eu não consigo identificar quem é porque eu estou ficando com a vista muito ruim. Iracema Portela, Júlio Arcoverde, presidente estadual do Progressistas, e ao lado de Júlio Arcoverde, deputado estadual, João Rodrigues, atual prefeito de Floriano. Tássio Cruz. Me parece com o doutor Avelino Neiva. Não enxergo, é verdade, Avelino Neiva, muito bem, deputado Gustavo está boa. A gente até colocou mais cedo, né, o material no Portal Dia, e ele em nota, Lívio, confirmou, né, a sua disposição a renunciar, lembrando que, diferentemente de outros cargos, caso o prefeito busque se candidatar ao Senado, ele tem que se retirar, ele precisa de renunciar até 6 meses antes da eleição, é obrigatório pela Constituição. Então, muda muito o cenário. O movimento do Progressistas ele é interessante por 3 caminhos, Lívio. Um deles tira da oposição, tira da base do governo um forte prefeito, que é o prefeito da 5ª maior cidade do estado de Floriano. Lembrando que o Joel sempre teve um pé no governo e um pé ao lado do senador Ciro, ele é muito aliado do deputado estadual Francisco Costa, e aí entra o segundo passo importante de Júlio Arcoverde. Ele retira de um eventual inimigo um grande apoio, porque o Francisco Costa vai ser candidato a deputado federal. E de quebra cria um mal-estar na base. Lembrando que Francisco Costa, o deputado, foi talvez o maior cabo eleitoral para a eleição de Joel Rodrigues e causou sim uma certa frustração, uma certa um desânimo, um atrito, né? Uma decepção, essa é a palavra de Francisco Costa, que empenhou muito do seu trabalho para ajudar na eleição de Joel Rodrigues. Porém, outro ponto interessante a se destacar nessa situação aí, Lívio, é que a situação fica, como você disse, praticamente definido. E eu conversava com tucanos hoje e eles diziam, como fica Montezuma, que poderia ser candidato ao Senado, lembrado. E o PSDB lembrou, nós não temos condição hoje de pleitear a cabeça de chapa, a vaga ao governo e ao Senado. O PSDB hoje não tem nenhuma prefeitura no estado. Então, por isso, o partido PSDB concorda integralmente com o progressista, com Joel Rodrigues na cadeira ao Senado. Interessante também destacar, eu sou do time do Livre, também não estava enxergando ali quem era aquele ao lado do doutor Silvio Mendes, mas sendo Avelino Neiva, é bom lembrar que ele é adversário político ferrenho lá de Joel Rodrigues em Floriano. Sim. Então ele junto nessa foto já demonstra um certo que está em compasso, né? Um bom relacionamento agora da oposição unida lá na cidade de Floriano, já que Joel Rodrigues e Avelino Neiva, pai do deputado estadual Gustavo Neiva, são adversários políticos, mas se Joel for realmente candidato ao Senado, é claro que ele vai precisar também buscar todo tipo de apoio desse campo da oposição, e já que está junto aí nessa foto com todo mundo, aparentemente isso não vai ser algo impossível de se costurar, mas eles são adversários ferrenhos lá em Floriano, viu, Lívio? Edna Maciel, é importante nós explicarmos à nossa audiência que realmente quem quer disputar uma vaga ao governo do estado do Piauí, ao Senado Federal, não pode entrar nessa disputa com ares de perdedor. É claro, se você vai disputar, você precisa investir todas as suas fichas para que realmente a população, o eleitor, que é quem precisa ser convencido, possa comprar a sua ideia. Mas, Edna, de certa forma até assusta, pelo menos a mim assusta, este excesso de otimismo da oposição. Mas é como você mesmo disse, né? Tem que ser feito marketing, tem que se passar para a população, para o eleitor. Nós somos fortes, queremos vencer, estamos todos unidos e somos capazes, inclusive, de fazer essas costuras. A gente vê aí que vocês citaram e usaram a palavra ferrenhos, né? Então, são sim inimigos ferrenhos, ou nada pessoal, né? São sim, se contrapõem na política, vamos dizer assim, lá em Floriano, mas o que acontece? Agora é hora de se unir, porque temos também um nome forte do outro lado, então só podemos ser oposição com um nome forte. Então, eu também estranhei quando ouvi toda essa movimentação. Afinal, sabemos da força que tem um candidato a senador que é do governo, que é da base governista, que é governador.
e um outro candidato que poderá ser o candidato como prefeito, é gestor também, mas tem uma outra força. Só temos que lembrar que ele tem 4 mandatos e por essa foto aí está se juntando com aqueles que também têm força e têm seus eleitores. Então, poderá sim acontecer de ser uma força, uma pujança, os aliados juntos e fazerem realmente essa oposição que já vem tentando ser construída aí ao longo desses últimos tempos, com vistas nas próximas eleições. Tudo é possível, Lívio. Edna, Lívio, só lembrar, resgatando um pouco da história, que a gente caminha para um 2022 bastante competitivo. No cenário nacional, a gente sempre disse isso, mas no cenário local essa disputa parece que vai ser bem mais ferrenha, até porque se a gente for pegar o histórico de eleições para governador, desde 2002 a gente não tem uma eleição bastante competitiva. Em 2006 o Wellington Dias venceu no primeiro turno, uma eleição muito tranquila contra o Monsanto, que era do MDB, mas o MDB quase todo estava ao lado de Wellington Dias. Em 2010 a gente teve a disputa Wilson Martins e Silvio Mendes, que chegou aí para o segundo turno, mas a diferença de votos foi enorme. Wilson Martins ganhou com mais de 200 mil votos de diferença, então foi uma eleição tranquila. Em 2014 o Wellington Dias voltou para o governo ainda no primeiro turno, em 2018 então novamente no primeiro turno, mas o grupo de oposição agora em 2022 demonstra realmente essa capilaridade muito grande por essa força política do Progressistas. Então eu acredito que ano que vem a gente vai ter o processo eleitoral mais competitivo, mais acirrado dos últimos anos aqui no Piauí. Exato, porque se me permite mais um ponto, é o que eu falei no início, eles realmente querem fazer uma oposição, querem se unir, sabe da força que tem quem está com a máquina na mão, quem tem um nome como o do governador Wellington Dias, a sua história, enfim, sabem da força e de todo esse histórico aí que você recuperou. Então, João, é lógico, né, que tem que se fazer oposição de verdade e até aqueles que, vamos dizer assim, entre aspas, não se cheiram muito bem, se juntar nesse momento. Então, eu só quero observar uma coisa, esquecendo, é claro, essa questão, as questões partidárias, quem é situação, quem é oposição, e olhando para o exercício prático da política. Não sei vocês, mas o sentimento que eu tenho com a chegada à proximidade de 2022 é de que a política piauiense, até que, enfim, começa a se profissionalizar. Nós estamos diante do senador Ciro Nogueira, sempre muito bem organizado, sempre muito focado em suas questões de planos, de ambições políticas aqui no estado do Piauí. Nós observamos um partido progressistas muito bem organizado e conseguindo conquistar suas metas, como acredito que é sim fato, João, consequência do seu planejamento e, é claro, de sua capacidade de articulações. Mas eu vejo a política piauiense se profissionalizando. Eu concordo com você, Lívio. E é bom lembrar que isso também não é à toa e nem da noite para o dia. Não. Lá em 2014, a gente já via o discurso do senador Ciro Nogueira dizendo que o Progressistas teria um candidato ao governo em 2022. Verdade. Então foi um planejamento a longo prazo. Essa história do partido conquistar prefeituras no interior não foi novamente da noite para o dia. Então o Progressistas já vinha se preparando para que em 2022 tivesse tenha uma candidatura competitiva. Aliado a isso, ainda entrou outros fatores, como por exemplo o fato de Ciro Nogueira assumir o Ministério da Casa Civil. Então isso realmente deu à oposição uma força maior, porque já era um planejamento a longo prazo, vamos dizer assim, porque 8 anos é muito tempo, e com esses fatos novos, sem dúvida nenhuma, isso influenciou o partido a ficar mais forte e, claro, como você bem disse, profissionalizar a oposição. E pelo lado do governo, não precisa nem comentar muito, porque o governo sempre é forte, ainda mais quando se tem o Wellington Dias como grande articulador desse time, um político que tem bastante experiência e, como diz, até mesmo seus adversários, sabe ganhar a eleição. Então, por isso que a gente caminha para um 2022 diferente do que a gente observou nos últimos pleitos estaduais. Eu caracterizaria até para um 2022 interessante. A próxima informação foi o Tássio Cruz que me passou e realmente eu achei interessante, muito bacana a gente destacar na edição de hoje. Foi um registro da manhã desta quinta-feira. O ex-prefeito Silvio Mendes passou a manhã reunido com apoiadores e também ex-gestores de administrações históricas do PSDB à frente da Prefeitura de Teresina. Nesses bastidores se cogita que o assunto já seria a definição de um plano de governo da oposição à atual gestão estadual.
Tássio, quem quer ganhar a eleição não brinca, precisa fazer um bom plano de governo, precisa fazer com que os eleitores compreendam esse plano de governo e muito mais, não achem brechas neste plano de governo que tem que parecer a salvação para o estado do Piauí. Sem dúvida. Se o amigo telespectador acompanhar na foto aí, Lívio, tem a Iracema Portela, deputada federal, Silvio, Kleber Montezuma, nós temos gestores da área de estradas, né? Temos superintendente do DENIT, ex-presidente da CETRANS, Guilhermano Pires, também aí de camisa rosa na imagem, e temos vários representantes do setor da indústria. A indústria e a economia, pelo que eu conversei em bastidor, deve ser a tônica desse plano de governo que se começa a fazer pelo PSDB. O partido deve construir sobre a economia a sua plataforma mais forte. E hoje eu ouvi de um tucano uma coisa interessantíssima ali. Ele falava o seguinte: Silvio Mendes, com esse seu jeito calmo, com essa sua fala mansa, consegue chegar até o coração dos eleitores. E esse pode ser uma tônica, esse pode ser uma síntese da campanha que nós teremos no ano que vem de Silvio Mendes, uma coisa mais, além da parte tecnocrata, da parte técnica, uma coisa um pouco mais emocional, uma coisa que tem de chegar mais ao coração do eleitor. E este tucano que me dizia isso, lembrou inclusive o atual prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que muito pouco tem e terá a oferecer administrativamente. Nós estamos vendo aí uma péssima gestão, mas que conseguiu chegar ao coração do eleitor de Teresina com as suas promessas que não foram cumpridas, mas com o seu jeitinho ali mais simples, o seu jeitinho mais de falar. E com isso conseguiu chegar ao coração do eleitor. Então, além dessa parte tecnocrata de apresentar um plano de governo muito conciso, que o PSDB conhece muito bem, tem também essa parte desse Silvio Mendes que vai tentar chegar ao coração do eleitorado piauiense no próximo ano. Vou me arriscar a abrir minha boca e fazer um comentário, Tássio. Eu realmente destaco e concordo com você quando nós observamos que Dr. Pessoa chegou ao Palácio da Cidade por conta deste componente mais emotivo de conseguir estar próximo do povo, passando uma imagem de que ele seria um candidato do povo, pelo todo o histórico como médico e tudo aquilo que concluiu na eleição de Dr. Pessoa. Só que o eleitor piauiense brasileiro como um todo, da minha observação, tem aprendido com esses candidatos que de certa forma se dizem ser bonzinhos, mas que são grandes fazedores de memes, candidatos que acabam caindo na chacota, que acabam alimentando a mangação, entre aspas, do que uma boa administração. O povo é sensível à questão emocional, humana dos candidatos? Sim, mas depois de exemplos tão ruins como o do prefeito de Teresina, o povo também vai estar muito mais ligado na questão técnica administrativa que os candidatos venham a apresentar. Por isso eu acredito que o Silvio Mendes, queira ou não queira, é um nome extremamente técnico e competente, sai na frente, sai com vantagem. E citar também, né, Lívio, que, claro, na eleição aqui de Teresina, a grande responsabilidade da chegada de Dr. Pessoa à prefeitura foi a sensação, o sentimento do teresinense em querer se livrar, em querer uma mudança, em querer uma troca de comando num palácio da cidade. Já no âmbito estadual, pelo que a gente tem, inclusive pelas pesquisas de opinião, a gente observa que o atual governo do estado tem uma popularidade, com números bons de popularidade. Então é um fator que difere um pouco desse cenário que a gente observou em Teresina nas eleições municipais para o que a gente deve ter no ano que vem. E Edna, convenhamos, nós temos de um lado Silvio Mendes, um grande perfil técnico e também com essa capacidade de se aproximar do coração do eleitor, mas do outro lado nós temos Wellington Dias, que também tem uma grande capacidade técnica administrativa. Não estamos aqui falando de questões partidárias, estamos reconhecendo características peculiares do perfil de Wellington Dias. Você gostando ou não dele, não pode descartar que ele é um grande político e também consegue trazer à tona medidas administrativas que mostram essa questão do equilíbrio do governo do estado em alguns pontos e que também, Edna, é muito próximo do coração do povo. E a gente tem que perceber que o executivo estadual, ele tem que conhecer o estado.
que é o que eu estou vendo, estamos vendo o Dr. Silvio fazer agora. Como você disse, ele tem um perfil técnico, o PSDB tem esse perfil, essa característica de planejamento, de organização, não que a base governista não tenha, que a oposição não tenha, mas essa parte da emoção e do conhecimento, de andarilho pelo interior, de vivenciar as coisas com o trabalhador, rural, enfim, de estar mais perto do povo e ter aquele sentimento que a gente vê, que é utilizado como marketing, mas que também tem a vivência de cada um dos gestores com as suas vidas e suas histórias. Se a gente for comparar, há uma grande diferença, e o Dr. Silvio está buscando isso. Eu coloquei outro dia para a gente uma foto, inclusive, acho que vocês lembram, do Dr. Silvio com uma mulher negra, mais Sim. velha, falando que era uma mulher bonita, né, e era mesmo, né, e é mesmo, uma mulher bonita que estava pedindo água numa comunidade e fez crítica ao governo naquela área, naquele local, que não me recordo agora. Foi há pouco tempo, foi há poucos dias, né? Anteontem, eu acho. Então, assim, ali aquela foto me tocou dessa forma, que ele está buscando o emocional. Então, sabemos da seriedade do perfil do Dr. Silvio, desse lado de organização que o PSDB tem, que a sua administração tem, e isso o público já conhece. Agora, o que eles estão procurando fazer, que o Dr. Silvio está querendo fazer, chegar mais perto, principalmente do interior, dessas pessoas que ainda não o conhecem e não conhecem esse lado. Então, tem o marketing sim, mas tem a vontade de ter esse perfil, e você acerta muito, a meu ver, quando diz que o doutor Pessoa chegou perto do povo com esse perfil popular, brincalhão, mas chega a ser jocoso, vai para o meme, vai para o deboche e vai para o desrespeito quando as atividades administrativas, as ações administrativas não têm uma resposta boa para a população. A gente lembra do velhinho trabalhador, né, do Teumann. Então, assim, as pessoas, os políticos, eles podem fazer o perfil popular, dançar, brincar, tomar café, enfim, fazer o que quiserem, mas se na administração eles não forem bem, a população já está aprendendo, sim, a ter esse olhar. Eu gosto dele, ele é engraçado, mas ele não faz nada por mim. E é importante, só para concluir esse assunto, Edna, você falou muito bem, nós temos aqui o perfil de Firmino Filho, que sempre foi aquele político extremamente técnico. Isso. Temos pessoas que amam, que são apaixonadas pela figura pessoal de Firmino Filho, mas também temos aqueles que, de certa forma, reconhecem que ele não era tão próximo assim do povo, não era popularesco. Isso. Mesmo assim, no fim das contas, o que o povo quer é resposta para as suas demandas. No caso, se você tem um prefeito, um político que é mais dedicado a fazer memes, ele acaba caindo em desuso, porque o que o povo quer é ônibus que não tem nas ruas. Exatamente. Falando sobre essa disputa super bacana que teremos em 2022, o estado do Piauí foi o grande destaque do ranking de competitividade deste ano de 2021. E é claro que isso vai trazer também uma contribuição positiva para 2022. Vamos acompanhar o que o governador Wellington Dias disse sobre esse assunto. O Piauí subir 6 pontos no ranking nacional, nesta área do ranking da competitividade, é um passo muito importante, fruto de muito trabalho, e por isso já agradeço a todas as pessoas que participaram para esta vitória. Está na 9ª posição, por exemplo, na solidez fiscal, crescer também na área dos cuidados com o ser humano, com a parte social, cuidar também de criar um ambiente de confiança ao investidor. Por tudo isso é que eu agradeço e vamos seguir trabalhando para crescer ainda mais, para melhor. João, não nos limitando a questões ideológicas, políticas partidárias, Wellington Dias e o grupo que realmente o circunda sabem também apresentar resultados. Com certeza, Lívio. É bom destacar que esse ranking de competitividade entre os estados ele é elaborado pelo Centro de Liderança Pública, portanto, avalia, né? É um órgão que avalia as gestões estaduais e, claro, para isso tem lá a sua metodologia, onde ele pega todos os números da administração, da gestão, tem o seu cálculo e no ranking de competitividade o Piauí cresceu realmente 6 posições do ano passado para cá, o que demonstra que é um estado que, do ponto de vista da gestão técnica, tem avançado bastante. E chama a atenção também, esse caso, nesse critério da solidez fiscal,
o Piauí, há muitos anos, a gente sabe que tem um controle dos gastos com o pessoal, que isso traz uma eficiência para a máquina pública. A gente sabe que o Estado tem feito alguns investimentos através de operações de crédito e também de recursos do Tesouro Estadual, o que demonstra que nessa área das finanças, o Piauí é um dos estados em que hoje, na situação do Brasil, está entre os melhores colocados. Aqui no Nordeste, inclusive, foi o que mais cresceu no que diz respeito à solidez fiscal, ocupando aí o primeiro lugar. Portanto, é uma gestão que, claro, como a gente disse, o governador Wellington Dias entende de política, mas nunca abandonou a gestão. Pelo contrário, verdade. A cada ranking que é divulgado, o Piauí sempre ocupa ali as primeiras posições, principalmente no que diz respeito à questão das finanças. E o ranking também trata de outros dados, como, por exemplo, a educação no Piauí. A gente observou que, mesmo em meio à pandemia, o Estado conseguiu manter suas contas em dias. Aqui não se fala na questão de atraso salarial e, claro, conseguiu manter aí um bom nível de investimentos. Portanto, é uma gestão que, do ponto de vista administrativo, também apresenta resultados. Notícia exclusiva agora só para encerrar o nosso quadro de hoje. Em primeira mão, o deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, acaba de anunciar ao Dia TV a desistência da candidatura à vice-presidência da Alep, posto deixado pela ex-deputada e conselheira do TCE, Flora Isabel. Vamos entender os motivos pelo próprio parlamentar. Eu tive ontem conversando com o nosso bloco, com o Georgiano, com o Oliveira, e nós tivemos vendo a questão da mesa. E como o meu entendimento antes é que nós tínhamos uma vaga na mesa. Então ontem, aprofundando dos nomes que estão compondo a mesa, o nosso bloco, que é o bloco do Republicano, é o bloco do PSD, é o bloco do partido do Oliveira e do PL, nós estamos com 2 vagas na mesa. Então, diante dessa situação, eu fui convencido pelos pares para que a gente deixasse a segunda vaga, que é o bloco é o bloco do PT, porque eles têm lá a 3ª secretaria e teria a vice-presidência. Então, diante disso, eu estou aqui em primeira mão falando que eu não vou entrar na concorrência os amigos que me aconselharam pelo fato de que o bloco hoje tem 2 cadeiras na mesa da Assembleia Legislativa. Exclusivo, obrigado, deputado, pela confiança no nosso trabalho. Parabéns, Tássio. Caminho aberto, né, Lívio, para o Franzé. Deputado Franzé, que deve ser mesmo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, um cargo estratégico, né, o imediato ao presidente Temístocles Filho, mas, como bem disse o deputado, o bloco do PT tem direito à vaga e muito obrigado por ele nos atender no gabinete com muita atenção e confirmou em primeira mão para a gente essa informação. Está fora da disputa pela vice-presidência. Mês que vem, provavelmente na primeira, segunda semana, devemos ter uma formalidade que será a eleição para homologar o nome de Franzé Silva como vice-presidente da casa. Estou sem tempo. Obrigado, Tássio. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, João, Edna e o amigo telespectador. Uma boa tarde a todos. Valeu, João. Boa tarde. Valeu, Lívio. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Edna, aquele abraço. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos colegas e a toda a nossa audiência. Política do dia.